Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição desse domingão aqui no nosso canal. Vamos falar muito de Vasco da Gama, atualizar as informações do nosso gigante da colina nesse final de semana que foi maravilhoso, né? Que final de semana bom, vitória do Vasco sobre o Freguês, e hoje teve aí o primeiro jogo da Copa do Brasil. E aconteceu uma coisa muito chata aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, meus queridos, a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama, o único carioca que venceu nesse final de semana. A gente vai falar aqui sobre as probabilidades matemáticas, né, de permanência do Vasco na primeira divisão. O Vasco já desafiando a matemática, né? Porque chegou a ter mais de 80% de chance de cair e cada vez mais o Vasco vai se aproximando aí de sair fora da zona do rebaixamento. Vamos mostrar os próximos jogos do Vasco e falar também de um jogador importantíssimo que o Vasco tá com ele por empréstimo, né? E se o Vasco quiser comprar ele em definitivo, a cláusula de compra é pesada. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da GoCase. Você pode comprar as suas capinhas personalizadas para o seu aparelho celular lá na GoCase. Tem para todos os modelos, tá? Tem para iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, enfim, o modelo que você quiser. Produtos oficiais e licenciados aí do Vasco da Gama você encontra na GoCase. O link está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Tem um QR Code, na verdade, aparecendo na sua tela. Você aponta a sua câmera e é direcionado lá. O cupom Vasco da Gama te dá um desconto maneiro e te dá frete grátis também no site da GoCase. Bom, meus queridos, o Vasco foi o único carioca que venceu nesse final de semana. Que final de semana bom, né? O Vasco vence o clássico contra o Fluminense, que é a normalidade voltando, né, ao Rio de Janeiro. Nosso freguês voltou a pagar em dia. Tava em débito com a gente esse freguês, né? Tinha um tempo já que ele não pagava a gente. Enfim, finalmente o Fluminense voltou a pagar em dia. O Flamengo foi derrotado agora há pouco aí no primeiro jogo da Copa do Brasil pelo São Paulo, jogando no Maracanã. E ontem o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético Mineiro. Então só o Vasco venceu nesse final de semana totalmente vascaíno aqui no Rio de Janeiro. Bom, com a vitória de ontem, o Vasco aumentou ali as suas chances de permanência na primeira divisão. O Vasco, que já chegou a ter mais de 80%, né, de chance de ser rebaixado, era uma situação que a gente via e achava praticamente irreversível, só que agora a chance está ali beirando os 50%, né? Então o Vasco tem totais condições sim de sair dessa situação. Vou colocar na tela as probabilidades matemáticas, né, de Sul-Americana e também de escapar do rebaixamento aí do Vasco da Gama. Segundo o portal Chance de Gol, o Vasco tem ali praticamente 0% de chance de título, 0,03% de chance de Libertadores, 6,1% de chance de Sul-Americana, já vamos começar a pensar na Sul-Americana, e tem ali 51,3% de chances de rebaixamento. O espião estatístico do Globoesporte.com calcula o seguinte: que o Vasco tem 0% de chance de título, 0% de Libertadores, não calculou a Sul-Americana e tem chance ali de 54,9% de ser rebaixado. E segundo o Infobola, 0% de chance de título, 0% de chance de Libertadores, não calculou também a Sul-Americana e 57% de chance de rebaixamento. Então, as chances ali de rebaixamento do Vasco, que já estiverem mais de 80%, nesse momento está variando ali dos 50% aos 57%. Se o Vasco vencer o Curitiba aí no meio de semana, com toda certeza esse cálculo vai mudar, né? O Vasco tem totais condições e só depende de suas forças para escapar dessa segunda divisão. E quem está confiante que o Vasco vai ficar na primeira divisão é o apresentador da Band, o Craque Neto. O Craque Neto, que sempre trata o Vasco com muito respeito, né, com muito carinho, já utilizou a camisa do Vasco diversas vezes, já disse que no Rio de Janeiro ele torce para o Vasco, que queria muito ter jogado no Vasco, e ontem, assim que terminou a partida contra o Fluminense, ele gravou um vídeo ali no sofá da sua casa, elogiando, né, a forma como o Vasco vem jogando e dizendo que se o Vasco continuar jogando assim, tem totais condições de não ser rebaixado, né, de escapar
dessa zona do rebaixamento. O craque Neto, que uns 2 meses atrás, com toda a razão, chegou a dizer que o Vasco já estava rebaixado, né? Chegou a dizer que, olha, não consigo ver o Vasco aí com chance de escapar do rebaixamento, não. Mas, desde a chegada do Ramon Dias, tudo mudou, né? E o Vasco agora é outra equipe. Confira o que disse o craque Neto. Que vitória incrível do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. A verdade, o Vasco vem jogando muita bola nos últimos jogos, né? Se eu não estiver errado, acho que vai para 20 pontos. Tem tudo depois dessa vitória para permanecer na primeira divisão, porque é uma das torcidas mais empoderadas que tem no país. É uma das camisas mais bonitas. São Januário é um estádio incrivelmente maravilhoso. É o primeiro time desse país a deixar um negro jogar futebol. Que bom que o Vasco ganhou. Parabéns, Vasco da Gama. Então tá aí, né? O vascaíno craque Neto, confiante na permanência do Vasco na primeira divisão. E como eu disse que o Vasco mudou totalmente, né, desde a chegada do Ramon Dias, tá aparecendo aí na sua tela as estatísticas do SofaScore, né? O Ramon Dias tem 8 jogos pelo Vasco, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Vasco marcou 9 gols e sofreu 10. Com o Ramon Dias, o Vasco somou mais pontos do que nos outros 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco tem 11 pontos com o Ramon Dias em 8 jogos, e com os outros treinadores, né, o Barbieri e o William Batista, o Vasco tinha somado apenas 9 pontos em 14 jogos no campeonato. E desde que chegou o Ramon Dias, ele é o 11º, né, na tabela. Se fosse contar o campeonato só a partir da chegada do Ramon Dias, o Vasco seria o 11º colocado. E a gente ainda pode, nessa estatística aí, meio que tirar os 2 primeiros jogos, né? Porque o Vasco pega o Atlético Paranaense e o Corinthians, o Ramon ainda não conhecia o time, foram 2 jogos ali com os portões fechados, um clima meio estranho, que ele acabou estreando com 2 derrotas, né? Depois ele conseguiu ali, a partir do jogo contra o Grêmio, realmente mudar essa chave no Vasco da Gama. Uma campanha muito boa do Ramon Dias até agora, sob o comando do Vasco da Gama, que eu estou muito confiante que vai conseguir manter o Vasco na primeira divisão. Bom, uma outra coisa que foi destaque nesse final de semana foi mais uma vez o nosso amuleto da sorte, né? O garoto Gui esteve ontem assistindo o jogo no estádio do Maracanã e ficou muito feliz ali com os 2 gols de Gabriel Peck, né? Ele que é o fã número 1 do Gabriel Peck e ficou muito feliz ali com os gols. O Peck, inclusive, dedicou, né, os gols ao Gui, e a Rádio Craque Neto entrevistou o pequeno Gui assim que acabou o jogo. Cara, muito bacana, escute o que disse o Gui, porque ele é um garoto que enche a gente aí de esperança, de felicidade e representa muito bem, né, o sentimento vascaíno. Mano, na hora que o Peck fez o gol, eu chorei de alegria. Sério, você chorou muito? Sim, E essa alegria, o Vasco não vai cair, hein, Gui? é porque meu sonho era que o Peck fizesse gol pra mim. Ah, que legal, e ele fez o gol pra você, né? Sim. Obrigado, tio Peck. Um beijão. Manda um abraço aí pra ele. Abraço, tio Peck. E vai Vasco! E vai Vasco. Então tá aí, né? Ele disse que ficou muito emocionado ali com os gols do Gabriel Peck, e o Gabriel Peck depois na zona mista foi perguntado, né, se ele já tinha visto o Gui, se escutou o que o Gui falou, e o Peck respondeu, né, que estava sabendo ali naquele momento, mas que dedicou os gols ao pequeno torcedor vascaíno. Confira. Ainda não vi, eu também nem sabia que ele estaria aqui hoje no estádio, mas quando acabou o jogo me falaram que ele se emocionou com o meu gol. Eu acho que falta palavras para descrever esse momento, né? Como você falou, a gente pegou um carinho muito grande, uma amizade muito sincera, e eu fico feliz porque eu estava devendo esse gol para ele, ele me mandava mensagem no WhatsApp cobrando esse gol, e hoje, graças a Deus, eu acho que Deus preparou o momento certo, né? Ele no estádio e eu podendo fazer um gol para ele, então muito feliz, e mandar um beijo para ele e dizer, ó, Gui, fiz teu gol, hein? Tá aí, né? Muito maneiro. Essa relação também do Gabriel Peck com o Gui é uma coisa que veio para dar mais motivação também pra gente, né, nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Parabéns, Gui, e parabéns, Gabriel Peck. Desde que o Gui apareceu, o Vasco aí mudou completamente também no campeonato, hein? É nosso amuleto da sorte, com toda certeza. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos próximos 5 jogos do Vasco agora no Campeonato Brasileiro. Será uma sequência decisiva, né? O Vasco com vários confrontos diretos aí nesses próximos 5 jogos. O Vasco vai encarar a equipe do Curitiba, né, na quinta-feira, 7 horas da noite em São Januário. Depois o Vasco, na segunda-feira, pega o América Mineiro, lá no Independência, jogo fora de casa.
jogo que foi remarcado, né? Ainda é do primeiro turno. Depois o Vasco, no dia 1º de outubro, vai encarar o Santos fora de casa, na Vila Belmiro. E depois o Vasco faz 2 jogos em São Januário, contra o São Paulo no dia 7 de outubro e contra o Fortaleza no dia 18 de outubro. Uma sequência aí com 3 confrontos diretos, né? Contra Curitiba, América e Santos. O Vasco tem que vencer esses 3, né? Se vencer esses 3 jogos, fica numa situação bem melhor, né? No Campeonato Brasileiro. Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre Praxedes, que ontem fez gol, foi destaque, vem sendo importante também desde que chegou. E o Praxedes está emprestado ao Vasco até o final dessa temporada. E para o Vasco ficar com o jogador em definitivo, ele pertence ao Red Bull Bragantino, tem uma cláusula de compra ali no passe do Praxedes, que se o Vasco desembolsar 5 milhões de euros, uma graninha boa, né? 5 milhões de euros dá mais de 26 milhões de reais. O Vasco pode ficar ali com 70% do passe do jogador. O Praxedes está jogando bola, né? Está ajudando. Será que o Vasco, ao fim da temporada, vai exercer essa cláusula de compra aí do jogador junto ao Bragantino? Enfim, vamos aguardar, né? Primeiro o foco é ficar na primeira divisão e aí a gente pensa na manutenção dos jogadores. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.